Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso culto doméstico desta quarta-feira, dia 6 do mês de maio. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine abundantemente na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu culto de hoje. Hoje é dia de culto oficial em muitas igrejas, muito principalmente na Assembleia de Deus. Deus a todos abençoe. A nossa saudação aos pastores, companheiros da obra de Deus, pastores jubilados, pastores jovens, pastores líderes de igreja, pastores itinerantes, missionários, presbíteros, evangelistas, cooperadores do reino de Deus. Pai de família, mãe de família, servo de Deus, um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus a todos nos abençoe. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa fé. Em que a nossa fé se apoia? Nós precisamos da fé para tanta coisa, né? Falamos ontem da graça, hoje falamos um pouquinho da fé, e cada dia nós falamos de uma pitada daquilo que a palavra de Deus coloca em nossa refeição espiritual. Esse é o pão nosso de cada dia, é o seu culto doméstico, e o Senhor vai nos abençoando rica e poderosamente. Veja o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e versículo 16. Então, essas palavras são palavras do apóstolo Pedro, segurando na mão do apóstolo jovem João, dizendo: "E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde." Se lembram desse espetáculo de fé? Pedro e João entrando no templo Formosa e um necessitado, um doente pedindo uma esmola, alguma coisa para atender a sua necessidade, e Pedro diz: "Não temos prata nem ouro, mas isso que temos te dou. Em nome de Jesus Cristo", segurando na mão dele, e acredito João segurando um lado, ele segurando o outro, "em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E a Bíblia diz que ele se firmou e entrou com Pedro no templo, louvando e exaltando o nome do Senhor, e foi aquela coisa toda, e o povo olhando para Pedro e João, achando que Pedro e João eram milagreiro, eram poderosos. Ele disse assim: "É o nome do Senhor." Veja que a palavra de Deus nos mostra que é o nome do Senhor. Em Marcos 16 e 17, nós temos uma palavrinha muito gostosa que nos diz assim: "E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão." São versículos 17 e 18 que fala dessa grandeza maravilhosa do Senhor nosso Deus. Então, a nossa fé se apoia em primeiro lugar no nome do Senhor. É no nome dele. No nome dele maravilhas acontecem. No nome dele os demônios fogem. No nome dele Deus atende a oração. No nome dele nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo, porque é o nome dele que tem poder. Então, quando ele diz: "É-me dado todo o poder nos céus e na terra", é porque o poder que estava no Pai, entregue ao Pai, o Pai devolve a ele, e disse: "Agora você é Senhor de tudo e de todos, e tu vais estar operando sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo de Deus." Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz, no Salmo 62, primeiro, em Mateus 28 e 18, nós temos uma palavra forte, palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra diz: "E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra." Antes de Jesus mandar os discípulos sair,
ir por todo o mundo, fazer discípulo, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse: o poder está comigo agora, é-me dado, o Pai entregou, o céu é testemunha disso. O Pai me entregou, então é-me dado todo o poder nos céus e da terra. Portanto, ide, fazei discípulo e pregai o evangelho. O poder está sobre aquele que obedece o ide, a missão principal da igreja, a evangelização daqui, dali e de além. Sai de Jerusalém, vai para Samaria, aos confins da terra, e vai aos fins do mundo, aos países gelados, aos países de porta fechada, pregar esse evangelho, porque esse apoio da nossa fé está no poder do Senhor, no poder do Senhor, não é em poder de homem. Mas a palavra de Deus nos diz no Salmo 119, versículo 5, que esse poder está na palavra do Senhor. E veja que o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um certo dia, dando aula no seminário, eu falei sobre o farol alto e o farol baixo, e eu peguei e vou provar na Bíblia para vocês verem que o farol baixo e o farol alto é importante. O farol baixo, quando nós estamos numa estrada, é porque nas cidades nós usamos o farol baixo, mas quando a gente sai para uma rodovia, a gente usa também o farol alto. O farol baixo é para mostrar o perigo que está bem na nossa frente, aos buracos do caminho, os perigos, mas o farol alto mostra até o animal que está atravessando a pista lá na curva do caminho. Então a palavra de Deus é esse elemento glorioso que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Glórias, pois, a esse Deus que nos livra e nos mostra o caminho de Deus para louvar e engrandecer o seu santo nome. Aleluia. Mateus 8:8 mostra também para nós essa grandeza, esse poder, essa maravilhosa presença do nosso Deus, quando ele diz: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Que fé maravilhosa. Então o Senhor enxerga a nossa fé, a capacidade que ela tem para abrir portas, para curar o enfermo, para libertar o oprimido, para fazer a vida ser recompensada. Então o Senhor é o Senhor que tem palavra. Então nós apoiamos a nossa fé na palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra é a verdade, diz as Santas Escrituras. Também a Bíblia vai nos dizer que em Efésios 2:20, em Mateus 16:18, que a nossa fé está apoiada na igreja do Senhor, naquilo que a igreja do Senhor vive e prega, a verdadeira igreja do Senhor, sem cor denominacional, aqueles que vão aos pés do Senhor clamar, adorar, louvar, engrandecer, que prega aquela mensagem cristocêntrica e que a bandeira sobre nós é o amor de Deus, é o poder do Espírito Santo. Então, na igreja do Senhor, que serve a Deus, que adora a Deus, que é fiel ao Senhor, que é noiva de Cristo, está a nossa fé apoiada. Em Mateus 16:18, o Senhor vai nos dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela está fortalecida, apoiada, e o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta do aprisco das ovelhas, eu sou aquele que garante a vitória de todo aquele que se chega a mim. Bendito seja o nome do Senhor. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, nós temos essa palavra linda que o Senhor nos fala de maneira preciosa. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce
para templo santo no Senhor. Então a palavra de Deus vem sobre a nossa vida, aí a nossa vida se une a outra vida edificada no fundamento dos apóstolos, aquilo que aprenderam com Jesus Cristo, e a nossa bênção segue maravilhosa, poderosa, gloriosa, e o Senhor vai estendendo bênção sobre bênção, e o nome do Senhor é glorificado. Minha oração é que Deus te abençoe, te enriqueça, te dê paz, saúde, de um culto belíssimo hoje para a glória do Senhor. A paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Amém.